Sabe quando você pega ali uma sequência boa, 7 dias, 10 dias, 15 dias de ganho, e num dia acaba devolvendo tudo? Calma, tá? Isso aí já aconteceu comigo diversas vezes, independente da fase, né? Às vezes no começo, às vezes no meio, depois com um pouco mais de experiência. Talvez esteja acontecendo com você também, tá? Eu preparei esse vídeo aqui porque na época tinha uma série de sequências de perguntas, né, que eu me fazia, era um processo de raciocínio para ajudar a identificar onde eu estava errando, né? E na verdade, assim, eu precisava desse diagnóstico, né, de onde estava errando, para poder saber aonde que eu tinha que melhorar, tá? E se você tá ou, né, já sofreu isso, tem essa curiosidade, né, de estar entregando em um dia uma sequência de dias positivos, me acompanha até o final desse vídeo aqui que acho que vai ser bem bacana. Vamos lá, primeiro de tudo eu sou André Hanna, nesse canal aqui eu falo de trading e também de investimentos, eu acabei unificando aqui tudo no mesmo canal, mas quando eu estiver falando de investimentos vai ter uma tag diferente, vai estar escrito momento eu também invisto, tá? Aqui eu tô falando nesse aqui eu tô falando de trading, vamos lá. Então assim, o que é, né? Por que na verdade que isso pode acontecer, né? De você estar ali numa sequência boa, independente, um X dias ali, e num dia acabar entregando tudo. Pode ser uma série de coisas, na verdade, né, em algumas discussões, né, eu poderia chamar até esse vídeo aqui de conversas profundas, né, do meu tema, porque eram conversas que eu tinha com algumas poucas pessoas que eu conseguia entrar no grau de profundidade, né, porque assim, não dá para atribuir, isso eu quero, né, não dá para atribuir tudo a um mau gerenciamento de risco. Às vezes é um mau gerenciamento de risco, esse problema de entregar tudo num dia, mas às vezes não é, tá? E vamos lá, eu tinha 3 passos basicamente de perguntas que eu me fazia, tá? E a primeira, né, era, eu tô operando certo? Tá? Olha isso, como não é tão trivial. A pergunta certa é, será que esses 5 dias, 7 dias, 10 dias que eu operei bem, eu de fato ganhei dinheiro fazendo certo? Como assim, André? Tá? Isso aconteceu muito no meu começo. Né? E assim, eu te dar 2 exemplos muito fáceis de você entender. Tá? O primeiro deles é um operacional sem muito sentido, baseado em médio, vamos lá, baseado em médio sem sentido. Se você replicar esse operacional, tipo, cai um pouquinho, né? Independente se você juntar com suporte de resistência ou não, mas vamos lá, para ser simples. Cai um pouquinho, você compra, cai um pouco mais, você dobra o lote, cai um pouco mais, você triplica o lote, vai fazendo martingale, né? E por aí vai. Né? Na maior parte das vezes o mercado vai balançando, você vai comprando, né? Você vai aumentando a tua posição quando ele cai, né? E ele vai subindo um pouquinho, você vai zerando e por aí vai. Você vai conseguir fazer dinheiro diversos dias, ou diversas vezes no intraday, ou fechar positivo diversos dias. O problema é que vai vir um dia direcional, que ele vai fugir de todo o padrão de volatilidade que você estava usando e vai te estopar e vai te arrancar as calças. Você percebe? Na verdade, o problema aqui, eu não sei se ele foi aquele dia que entregou tudo. O problema é que a tua estratégia está calcada numa coisa ruim, que ela vai te entregar uma sequência de ganhos de alguns dias e é inerente. Em algum dia aquilo vai dar errado, só que o dar errado aquilo é muito maior, porque vai te pegar com um lote muito maior, nesse exemplo que eu dei, do que você tem quando você ganha. Porque quando você ganha, sei lá, cai, digamos que ele fica numa amplitude de 10 pontos, uma banda de volatilidade de 10 pontos, para cima ou para baixo. Então você está ali adicionando, sei lá, 10 contratos. Eu não estou falando que essa operação é certa, pelo contrário. Hein? O dia, você ficou ali 10 dias e ele ficou nessa banda ali, tal. Um dia que o mercado andou 50, você não está com 15 lotes. Porque como você está fazendo martingale, a cada vez que ele vai 2, 3 pontos para cima ou para baixo, não importa, você vai dobrando o lote, você vai estar ali com 50 contratos e você vai estopar com 50 e você ganha de 15, tá? Então, eu sempre me questionava, eu dei um exemplo, tá? Médio sem sentido, tá? O outro exemplo é gerenciamento de risco assimétrico. Vira e mexe, eu recebo, vira e mexe, não é todo dia, mas toda semana eu recebo alguém falando assim, André, tem uma estratégia aqui, tal, assim, assado, dá uma olhada pra mim, tal, mas ela é assim. Eu falo, mas tá bom, mas mais ou menos, como é que você faz em termos de gerenciamento, né? Assim, eu não gosto de coisas muito fixas, mas pergunto, né? Quando eu tô avaliando alguma coisa de alguém. E a pessoa fala, não, mas essa aqui eu ganho 3 e estopo com 10. Eu falo, cara, a tua conta não fecha. Né? Você buscar 3, pré-definir 3 e estopar com 10. Ah, não, mas é que desse jeito, putz, eu acerto, a minha taxa de acerto é alta. Cara, mas a conta não fecha. O teu gerenciamento de risco é assimétrico. Vai ser natural você ter esse tipo de comportamento, tipo, ir lá,
né, e ganhar diversas operações ou de fechar diversos dias positivos, porque você está ali enquadrado na banda de volatilidade daquele mercado, daquela época. Mudou a banda, meu amigo, você vai começar a estopar com 10 toda hora. E aí você precisa de 3, 4 operações positivas para buscar uma negativa. Puta, a conta não fecha. Então eu dei esses 2 exemplos para esse primeiro grande questionamento. Nesses dias que eu operei, que eu ganhei dinheiro, eu operei dinheiro fazendo certo ou eu operei dinheiro fazendo errado? Já era a primeira pergunta. Óbvio que isso só me pegou no meu começo operacional, depois não. Mas tendo essa conversa com outras pessoas nos meus almoços, ali com gente que estava iniciando, eu percebia que muita gente parava aí. Puta, cara, eu ganhei dinheiro operando errado. Muita gente descobria que parava nessa primeira grande conjunto de perguntas. Tá? O segundo grande conjunto de perguntas, dado que você fala, não, olha, eu aparentemente estou operando certo aqui, eu não acho que eu construí esses financeiros, nesses dias bons, eu não acho que eu construí errado, estou operando certo. Tá? Que tipo de segundo questionamento que dava para fazer? Tá? O segundo grupo de questionamento é como nasceu essa perda? Tá? Esse é o grande grupo. E aí eu vou dar vários exemplos dentro disso. Tá? Dado que eu estou operando certo, então nos dias que eu ganhei, eu construí ele de maneira ok. Tá? Mas como é que nasceu? Como é que nasceu essa perda? Vamos para o primeiro, que é o mais simples aqui. Você desrespeitou o plano gerencial. Tá? Você tem ali um plano, né, um plano de stop diário, um plano de stop individual, espero que você tenha, né? E por algum motivo você acabou desrespeitando aquele plano naquele dia. Pô, aí beleza, você já achou onde é o erro. O terceiro grande grupo de perguntas que a gente vai fazer aqui é, tá bom, como é que, dado que eu identifiquei meu problema, como é que eu melhoro eles, tá? Então esse primeiro aqui, ok, gerencial, tá muito claro ali, olha, quando eu estava operando certinho, respeitando o gerenciamento, eu construí financeiro bom. Parei de fazer isso, meu financeiro naquele dia eu perdi, sei lá, 4 vezes a minha meta de stop diário, tá? Ok, você já sabe onde você errou, tá? Mas na maior parte, era a minoria, tá? Isso acontecia bastante. Quanto mais experiência eu tinha, mais esse tipo de problema aqui acontecia, e menos dos outros que a gente vai falar aqui agora, tá? Foi uma operação que você perdeu e ela te levou na semana inteira, ou foi uma sequência de más operações? Faz muita diferença. Quando é uma operação só, provavelmente você desrespeitou o teu plano, você foi lá e foi adicionando lote, você não estopou primeiro e adicionou, fez médio, né, na verdade, e aí vai. Como é que você construiu aquilo? Ou não? Ou foi, eu entrava e estopava dentro do meu pré-combinado, ou dentro do que minha estratégia manda, né? Foi uma sequência de perdas que te fez perder aquilo, e você respeitou o teu stop como um todo ou não? Dificilmente né? Porque geralmente você pararia no stop diário, tá? E aí você não perderia. Em um dia, você não entregaria uma sequência de 10 dias positivos num só, se você respeitasse o teu stop diário, tá? Mas às vezes você pode ir construindo uma sequência de operações ruins, e às vezes em 2 dias você entrega uma sequência de 5, tá? Nesse caso, o que pode estar associado é uma mudança de mercado. O mercado mudou alguma coisa, né, e você não conseguiu enxergar, você não enxergou o que mudou, ou a tua estratégia ela é assim mesmo e muitas vezes não tem muito o que fazer. Às vezes tem, às vezes não tem, mas assim, era uma sequência lógica que eu fazia, olha, eu estou fazendo tudo certo, estou respeitando o meu gerenciamento, mas cara, não está emplacando, né? O que eu faço aqui não está o meu momento. O mercado do jeito que ele está agora, né, eu tenho que tirar um pouco do pé porque não é para mim, tá? Esse era dentro dessa categoria, era uma outra possibilidade. A outra eu sempre usei esse termo, né? Nesses 10 dias ou 5 que você ganhou, né? Você estopava, fazia ali uma outra operação que dava errado e tal, mas o mercado estava normal, ele estava fluindo normal, tanto a teu favor quanto contra, tá? Então, você vinha ali, ele batia o teu nível que você considerava que estava errado e ok, caía fora, tal. Porque ele não pulava o teu stop, ele estava normal. Em alguns momentos, esse termo que eu uso é o mercado não chamou. O que é o mercado de chamar? É aquele mercado que está ali naquela batidinha, especialmente no dólar, né? Está ali naquela batidinha, né? Dentro de uma frequência pré-definida, e de repente ele dá uma estilingada para um lado para o outro, né? Geralmente, né, para quem opera giro, geralmente vem contra, né, a tua posição, né, por essa tendência natural de operar contra o movimento prévio.
E aquilo, cara, aquilo primeiro, ele é rápido, ele é atípico e muitas vezes imprevisível, porque é o clique de um cara que entrou ali precisando comprar lote, ele arrastou a fila ou arrastou uma sequência de stops e por aí vai. Ele é muito rápido e geralmente ele te faz perder dinheiro. E geralmente pula o teu stop, independente se ele é na mão e se você for o mais rápido do mundo ou se ele já estiver na máquina, porque ele vai comer vários níveis de preço de uma vez. Tá? E aí o mercado te chamou, porque você, sei lá, digamos que você pré-definiu, sei lá, ou você vai estopar com 3,5 pontos, sei lá o quê, e você está perdendo 10. Logo na olhada, você parou para pensar, você está perdendo 9. Você fala, e agora? 0 eu pago para ver, nessa que você paga para ver, vem mais uma tomada, você está perdendo 14, 15 pontos. Você fala, puta, era para eu ter saído com 3,5, 4, já estou perdendo 14. Né? E aí vira uma salada só, o melhor stop era o primeiro, devia ter estopado e por aí vai. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui, não é se está certo ou se está errado, é a natureza da operação. Você entregou tudo porque o mercado te chamou. Né? Nos 10 dias que você construiu o financeiro, o mercado estava batendo num ritmo. Naquele momento, você perdeu numa mudança de ritmo. Pô, acontece. Tá? Eu estou fazendo um papel aqui, né, para diagnosticar, né, o processo que eu fazia, as perguntas que eu fazia para mim. Putz, como que eu conseguia entregar tudo num dia, toda essa sequência num dia? Tá? Eu fazia esse tipo de raciocínio, né? Né, essas perguntas que eu tô falando aqui. Tá? E aí tem uma outra, tá? Dentro dessa categoria de como é que eu construí, né, a perda. Né? Assim, nesses dias, né, que eu ganhei essa sequência, eu precisei estopar ou eu dei sorte de pegar uma sequência boa? E aí no dia que eu precisei, ele é muito parecido com o mercado chamar, né, mas ele é um pouco diferente, porque na verdade, quando o anterior, né, você estava ali fluindo, nos dias normais você estava entrando, estopando, né, e por aí vai, você estava fazendo diversas operações, inclusive estopando, nesses dias que você construiu financeiro bom. E aí num dia o mercado te chamou e aí você perdeu atípico. Esse outro é um pouco o contrário. Olha, peraí, eu fiz poucas operações e eu quase que não precisei estopar nos dias que eu construí financeiro bom. Será que não foi um pouco de sorte? Ou se operou pouco? Né? Especialmente para quem gira, tá? Isso aqui que eu estou falando pode não fazer sentido para quem opera pouco e opera fora, né, de fluxo, tá? E aí que tá. Muitas vezes você pode estar construindo um financeiro bom operando pouco por sorte. Você pegou uma sequenciazinha boa ali. E aí no dia, né, que, pô, o mercado, né, não é que mudou. Simplesmente, né, dentro de uma sequência aleatória de ganhos e perdas, você começou a perder uma ou duas seguidas. Você fala, opa, peraí, agora eu tô perdendo grande. E aí você, sei lá, você não estava acostumado a perder nos últimos 5, 10 dias, fala, isso aqui eu não vou perder também. Você não estopa, alonga, faz médio, e aí perde grande. Tá? O que eu quis trabalhar aqui é a sequência de perguntas lógicas que eu fazia. Tá? Especialmente, né, e a primeira, né, que é assim, os dias que eu ganhei, eu tô operando certo, que era a primeira pergunta que eu fazia, aconteceu muito no começo, depois para mim parou de acontecer isso. Mas as outras, né, especialmente de desrespeitar gerenciamento de risco, né, e o mercado chamar, ele me continuou pegando, né, mesmo depois de experiente. Você vai minimizando, não respeitar o gerenciamento de risco. Mas o mercado chamar, você não minimiza. Você não controla o grau, quando que ele vai dar a spike de volatilidade. O que você controla é o que você faz. Se você para no teu stop pré-definido do dia, ou você fala, não, né, eu vou pagar para ver, ou olha, eu aceito perder, né, pegar o stop do dia de amanhã e colocar para o dia de hoje, gerencialmente, aqui eu aceito perder mais tanto, mais um stop diário, para poder ter a chance de buscar, dado que eu entendi que mudou o nível da volatilidade de mercado, mas tá cedo ainda no dia, eu ainda estou enxergando o mercado, só perdi numa seguida, eu enxergo que eu tenho possibilidade de buscar. Ok, tá. Só faça isso se tiver experiência. Estou dizendo o que eu fazia, né? E o terceiro nível é o seguinte, dado que eu identifiquei, né, bom, primeiro estou operando certo? O segundo como é que nasceu esse dia da perda? Né? E o terceiro tá bom, identifiquei o meu problema, o que eu vou fazer para corrigir esse problema? E aí que tá, assim, é difícil dar um diagnóstico aqui para cada um desses, porque primeiro você tem que identificar exatamente aonde está o problema. Se você está errando no gerenciamento de risco, se você está operando certo, se você está operando com o tamanho certo, né, e por aí vai. Tá? Cada um tinha uma saída. Né? Para cada problema identificado, eu traçava um plano mental, às vezes escrevia, às vezes era só mental, e falava, não, olha, eu estou errando aqui, né, então, estou desrespeitando o gerenciamento de risco. Então, o que eu preciso fazer para poder respeitar esse gerenciamento de risco? Não repetir esse tipo de problema. E o único que era, vamos dizer, intratável era
essa mudança, esse mercado chamar. Putz, o mercado vir agora e mudar o padrão de volatilidade e te fazer perder de maneira muito agressiva numa operação, muito mais do que eu previamente tinha pré-definido. Mas aí que tá, quanto mais tempo você vai vendo que isso faz parte do operacional de giro do dólar. É inerente, vai acontecer. Né? E você tem que, se acostumar mentalmente com isso. Obviamente que eu não estou falando que você tem que pagar para ver, né? Depois que você, sei lá, tá, o 3,5 ele pula para o 9 e que pagar para ver a 9 é o certo, né? Eu acho que estopar de cara ali é a melhor coisa que você faz, que te pega limpo de novo, porque a chance de vir uma boletada de novo contra você, a segunda e a terceira, é muito alta. Tá? Para mim, eu aprendi isso, que a segunda e a terceira boletada atípica é muito mais provável do que o mercado voltar se você está contra para o teu preço. Tirando esse do mercado chamar, todos os outros tinham um plano. Tá? Tinha um plano do que eu iria fazer para poder minimizar aquele tipo de situação. Tá? Assim, tenho certeza que eu não consegui solucionar tudo que você queria aqui em termos de plano gerencial, mas pelo menos fiz uma sequência, né, de perguntas lógicas de raciocínio que eu fazia para mim e que eu tinha com algumas pessoas que eram muito próximas a mim e que também conseguiam pensar a fundo em termos de mercado. Tá? Se você gostou, deixa o teu like aqui no vídeo, ele é bem importante, né, para poder mostrar esse conteúdo para outras pessoas. Se você conhece alguém que está passando por esse tipo de dificuldade, vem aqui embaixo no compartilhar e manda para aquele grupo direto para o WhatsApp, ou para aquele grupo, ou para a pessoa direto. E se inscreva no canal também, que você não perde nenhum vídeo quando ele sair. Espero que você tenha gostado e aguardo o teu comentário aqui embaixo. Abraço, boa semana.